noite a todos, nossos irmãos, nossas irmãs. Olha, depois de uma leitura tão vibrante dessa, das mensagens maravilhosas que a senhora nos trouxe, eu estou até um tanto quanto constrangido, viu? Mas, enfim, como a nossa proposta é estar aqui para falar dessas questões da noite de hoje, aqui vamos nós. Mas eu estou assim inspirado pelo que eu ouvi da senhora. Muito obrigado, viu? O tema de hoje para nós é o Paulo e o Saulo que existem, que habitam em nós. Por que desse tema? Na verdade, a motivação nasceu daqui mesmo, de vocês. Eu ouvi um zum lá em casa que tinha uma caravana que estava saindo aqui para assistir o apóstolo Paulo, né? E lá em casa, como não se pôde acompanhar a caravana, sobrou para mim conduzir quem não pôde ir para que assistisse o filme. E eu assisti no filme e fiquei assim, gostei muito, eu recomendo até que vejam, porque as cenas, evidentemente que pesquisadores que levantam em detalhes, ajudam a complementar aquilo que está no nosso imaginário, né? E aí me senti ainda um pouco mais entusiasmado e fui fazer, como eu sempre faço e recomendo aqui para vocês, uma releitura do Paulo e Estevão, uma obra, para mim, das mais queridas dentre as que Emmanuel nos traz nas mãos generosas do nosso Chico. Mas não parando por aí, eu já fazendo a releitura, ocorreu a ideia de falar, poxa, eu vi o filme, estou fazendo a releitura e, como sempre, vendo pela enésima vez coisas que eu já tinha passado batido nessa releitura, das leituras anteriores. Aí o Márcio me liga, falando, poxa, você não queria dar uma palestra no domingo lá? Eu fiquei até com pena, peço desculpa, viu, Márcio? Porque o Márcio ainda entusiasmado falou, olha, eu tenho até uma sugestão para você. O que você acha? Eu falei, eu já tenho tempo. Eu senti que ele deu uma parada, assim, ai, eu não devia ter falado. Mas já estava, eu estava tão entusiasmado com o Paulo Estevão, falei, não, agora vai ser o Paulo Estevão. Então, muito obrigado pela sua gentileza e colaboração de aceitar aqui a minha insistência. E por que do Paulo e Estevão? Paulo e Estevão, nós temos, é um dos apóstolos onde a gente tem a vida mais esmiuçada. Então, o que acontece? Principalmente em função dessa obra, a gente tem acesso à história do Paulo e do Saulo. Começa com Saulo e Paulo. Vocês vão me ouvir falar muito aqui, ora Paulo, ora Saulo, mas entendam que o Saulo, evidentemente, é antes da sua conversão como Paulo. Então a gente nota a condição muito mais de humano, sujeito e exposto às mesmas vicissitudes nossas, e não tanto quanto o mito, que muitas vezes está tão distante, que para nós é o São Paulo, é um santo. E quando a gente entra na vida, nos detalhes e no relato que Emmanuel resgata para nós, nós vamos ver quanto que existe em nós ainda desse Saulo e quanto também de Paulo, graças a Deus. E aí a gente começa vamos dizer assim, a desenvolver o tema. Emmanuel fala, logo no início, na introdução, dizendo o seguinte, que ele trazia essas revelações sobre a condição de homem exatamente como um exemplo para a gente, para ver nós quão necessário é, no sentido do esforço, do sacrifício, da renúncia, da dedicação, das lágrimas, para
para que a gente chegue o mais próximo possível de Jesus. E Paulo é digamos assim, um estudo de caso maravilhoso para todos nós nesse sentido. Muitos dirão que Paulo foi um predestinado. Na verdade, Emmanuel fala muito mais que um predestinado, foi fruto de um esforço diário, heróico, para que ele diminuísse o abismo que existia entre ele e Jesus. Era a missão de Paulo o que ele fez? Sem dúvida. Mas Emmanuel não deixa por menos. Ele diz: e quem de nós aqui não tem uma missão? Quem de nós não tem uma missão? Na condição de pai, de mãe, marido, mulher, filho, amigo, chefe, subordinado, cidadão, vizinho, próximo. Todos nós temos essa missão. O grande problema, segundo Emmanuel, é a desatenção ao chamado de Jesus. E Paulo foi atento. Quando ele foi chamado, ele de joelhos, ele proferiu a famosa frase: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a frase que, no fundo, de uma maneira automática, sem nos darmos conta, nós fazemos todo dia de manhã quando abrimos os olhos. Senhor, que queres que eu faça? De que forma posso eu ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, o melhor amigo, enfim, com todas as questões inerentes que essa relação, essa permanência na vida que nós nos encontramos, todas as implicações. Como vamos lidar com isso perante os valores do Evangelho que o Senhor nos traz? Então, essa é a grande questão que Emmanuel nos coloca. E Emmanuel foi corajoso e sincero nessa resposta. Ele renunciou, ele pegou sua cruz e ele seguiu Jesus. Então, é nessa visão, nesse entendimento, que a gente vai buscando apresentar o Paulo. E quando a gente fala no Paulo, na verdade, Paulo, ou Saulo, nesse momento, ele se apresenta para a gente de que forma? Vamos falar um pouquinho do perfil desse Saulo. Ele se apresenta para a gente com 30 anos de idade, solteiro, nas palavras poéticas de Emmanuel, viril e máscula beleza, atleta aplaudido. Ele participava muito das corridas de biga, na época, muito presente na época, aqueles cavalos bonitos, com aquela carrocinha pequena, e ele participava disso. Não vou dizer que era um campeão, mas era um atleta aplaudido, segundo a apresentação e as palavras de Emmanuel. E, sobretudo, um intelectual de valor. Por que um intelectual de valor? Saulo teve uma formação primorosa. Digamos que ele participou do que tinha de melhor na face da terra, na sua formação intelectual. Ele teve como mestres os mestres de Atenas e Alexandria, que se encontravam em Tarso por questões de ordem política. Ele era um cidadão romano, porque Tarso pertencia à província da Cilícia, e era hebreu, da tribo de Benjamim. Falava, por conta da própria educação, de preferência o grego.
Isso, vamos dizer assim, do lado da formação intelectual. Pelo lado hebreu, ele foi discípulo, foi criado aos pés de Gamaliel, o grande doutor da lei, sábio, neto de Eliel, que é considerado um dos maiores profetas ou sacerdotes que deixou ensinamentos para o povo judeu. Então tem toda uma história fundamentada nessa formação extremamente consistente de Saulo. Além disso, não só a sua formação, mas o seu próprio talento. Era um intelectual brilhante, criado naquela cultura helênica da filosofia, do raciocínio, da lógica, dos silogismos, aquela construção lógica do tipo: todo homem é mortal. Se o Márcio é homem, o Márcio é mortal. Só que ele dava um nó em pingo d'água nisso. Era campeão e não tinha para ninguém naqueles debates muito naturais que ocorriam na sinagoga. Então, esse é o contexto em que está se consolidando Saulo, na verdade, dito como o orgulho da raça. Tal era o talento, era a presença de espírito, era a formação sólida. Eu diria, para ele o céu era o limite. Estava sendo criado ou educado e conduzido para substituir nada mais, nada menos que o próprio Gamaliel, que era um dos 20 juízes que compunham o Sinédrio. O Sinédrio seria o nosso Supremo hoje. 30 anos, pensem bem. Então, e isso estava para acontecer dentro de poucos dias, poucos meses. Então, esse é o quadro que nós vamos encontrar. O Saulo, e com um detalhe, a gente está levantando a bola, formando esse perfil, mas vamos dar uma característica daquele temperamento voluntarioso, sincero, corajoso, principalmente generoso, mas profundamente coerente com as suas convicções, na medida em que ele estava sendo preparado para ser um rabino. Ele não se concedia concessões. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele, na verdade, nesse momento, ele tinha, com 30 anos, se preservado puro. Ele não tinha cedido às seduções da época, das facilidades, das festinhas, dos convites, dos convescotes. Ele era badalado por todos. Imagina que partidão que não deveria ser Saulo, especialmente para o sexo feminino. Um cara que com 30 anos vai ser ministro do Supremo, batalhado, atleta, bonito. Então, ele era o cara, mas ele se mantém íntegro. Para ele, a vida do lar é a vida de Deus, e ele se guardava para emoções muito mais sublimadas. Gente, não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Vejam que desafio para qualquer ser humano ter o que ele tinha de recursos, de vantagens, de oportunidades, e se manter coerente com uma convicção. É nessa situação que ele vai encontrar Abigail.
eles se guardaram, confiando na providência divina, que estava reservando para ele essa situação, e essa situação ocorre. Se apresenta Abigail, um doce de pessoa, carinhosa, atenciosa, inteligente, versada nas escrituras, do qual ele era rabino, a mulher dos sonhos de Saul. Abigail, para quem já leu, me perdoe estar repetindo, mas Abigail é nada mais, nada menos a irmã de Gesiel. E aqui nós vamos abrir um parênteses para explicar quem é Gesiel, que no fundo é o nome correto ou o nome original de Estevão. E aqui nós vamos tecer alguns comentários sobre o perfil do Estevão, para que a gente consiga entender essa trama por qual vai passar Saulo. Na verdade, é uma família composta de Jodebe, Gesiel e Abigail, porque a mãe já faleceu, quando eles eram crianças ainda. Olha o pensamento desse hebreu velhinho, íntegro na sua convicção, no seu idealismo. E aqui eu vou puxar alguma coisa que eu tirei do livro que retrata o pensamento desse hebreu, desse judeu. Jodebe sentia no íntimo as palavras da antiga lei: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, ao seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, a lei de Moisés: olho por olho, dente por dente, justiça. Seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que ele se julgava com direito. Eu sou um flash. Olha a cabeça desse pai. Olha a cabeça do Estevão em cima da mesma lei de Moisés. Espírito nobre, ponderado, possuidor de uma consciência cristalina. Segundo o Atos dos Apóstolos, ele é um varão cheio de graça e poder. É assim que Lucas se refere ao Gesiel / Estevão, que vem a ser mais tarde o primeiro cristão sacrificado, vítima do cristianismo. Okay? Então, olha o pensamento sobre essa mesma lei, a visão e o entendimento dele. O que estava acontecendo ali? Na verdade, estava acontecendo um grande conflito, onde eles estavam perdendo sendo perseguidos e perdendo todos os seus bens para o procônsul Licínio. Eles tinham uma pequena chácara, o Licínio procônsul fazia divisa, de olho na propriedade, estava praticamente tomando aquilo deles. Ele se sentia era a única coisa que ele tinha, era a fonte de renda, a fonte de vida dele, era o sustento dele, e ele estava praticamente desesperado, se sentindo extremamente injustiçado. E aí tem esses diálogos de onde eu tirei esses flashes. Olha a consideração do então ainda Gesiel. Meu pai, falando com o pai dele: por que vos atemorizardes? Deus nunca nos negou misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos na terra. Essas derrotas chegam e passam. Deus não guiou o nosso povo expulso do lar, através do oceano e do deserto? Por que negaria seu apoio a nós que tanto o amamos? Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa casa. Conclusão, para ser rápido nisso: o Licínio vem, tira, ele briga com o Licínio, enfrenta, vão parar na cadeia. Conclusão do fecho dessa história: ele acaba morrendo de tanto apanhar. O próprio Gesiel, querendo
tomar as dores no sentido de dizer, não, o problema não é com ele, é comigo. Ah, é com você também? Não tem problema. Então você apanha também e vai para as galés. Naquela época, vai lá remar. E foi preservada somente Abigail, que acabou, de uma certa forma, fugindo e vai encontrar o amparo numa família que tinha acabado de perder seu filho e praticamente adotam Abigail e estão próximos de mudar, e Abigail os acompanha, Ruth e Ezequiel ou Zacarias, vão para Jope, perto de Jerusalém. Então esse é o quadro que nós estamos vivendo do Gesiel. Mais um flash da cabeça do Gesiel. Gesiel já nas galés. E num diálogo das galés, alguém que está ali remando junto com ele, diz o seguinte: ai de nós, são raros os que resistem a estes remos malditos por mais de 4 meses. Olha a resposta desse Gesiel. Mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando por sua obra. Na verdade, o que a gente vê é que Gesiel é um espírito completamente fora do seu tempo. Eu diria fora do nosso tempo, com essa concepção ainda da lei de Moisés. Olha como ele sentia isso. Bom, o mundo dá volta. Um dos romanos poderosos que está nesse barco que ele está remando é cometido de uma febre. Todo mundo foge, ninguém quer chegar perto para não se contaminar. E o próprio Gesiel já tinha conquistado a confiança de todos ali, pela sua postura, pela sua atitude. E designaram ele para tomar conta do romano que estava lá com a febre, para que não se contaminasse o resto do barco. E ele se dedica com paixão no sentido de resolver, realmente, dar o melhor que ele tinha de si. Passam 3 dias, o romano Paulo Sérgio consegue se restabelecer. Ele, por conta de ter tomado conta do romano, ele contrai aquela febre. E como é que fica com ele, praticamente ali condenado, no meio de todos? Vai contaminar. Então vamos fazer o seguinte: joga no mar. O que faz o romano, generoso, consciente? Isso não é justo. Ele acabou de salvar minha vida. Não, vamos fazer o seguinte: nós não estamos chegando perto de Jerusalém? Aí acerta com o capitão do barco, fala: vocês não vão jogá-lo no mar? Eu deixo lá na praia. É o mínimo, perante a minha consciência de justo, que eu posso fazer. E com muito custo conseguiu acertar isso. Deu as devidas orientações, mostrando a situação delicada, orientou bem o nosso Gesiel para dizer: olha, você, se sobreviver, é um novo homem. Não guarde, não revele isso, porque você vai comprometer o capitão, a mim e ele. Dessa maneira é colocado à praia, e assim ele chega na casa do caminho, em Jerusalém, tão próximo. Ali, ele chegando na casa do caminho, doente, com febre, é tratado, acolhido com amor, com carinho, mas principalmente é apresentado a quem? A Pedro e ao Evangelho. Ele estava no ponto, preparadíssimo para receber o Evangelho. Então ele abraça aquilo com tanto amor, porque quando ele vê todo o ensinamento do Evangelho de Mateus, que já tinha naquela época escrito e estava na mão de Pedro, ele se identifica plenamente, assume que realmente o Messias prometido é Jesus. Então ele, que domina profundamente a Antiga Escritura, assume que o Messias é Jesus.
Ok, chegamos de volta a Saulo, que está chegando de Damasco, e encontra com Sadoc, seu amigo. Gesiel, de dedicação extrema, pessoa inspirada, iluminada, cheia de carinho, de atenção. É essa personalidade de um espírito nobre, de luz, fora do seu tempo, encarnado na terra, digamos um anjo, presente entre nós. Ele passou a ser o braço direito do Pedro e fazia coisas que eu fico imaginando do que não deveria ser, no sentido de eventualmente uma cura, enfim, o consolo, o esclarecimento, o amparo, o auxílio daquelas pessoas que chegavam ali completamente desamparadas, viúvas, órfãos, velhinhos, leprosos, doentes. Imagina o que não tinha as mãos de Gesiel para que ele pudesse fazer e conquistar o coração daquela população toda. Ele era queridíssimo e, evidentemente, começou a circular por Jerusalém a figura, o nome de Gesiel. Paulo está chegando de Jerusalém, está chegando de Damasco a Jerusalém, e encontra com seu amigo Sadoc, que faz esse comentário: olha, tem aí um varão aí que está, como que está sendo um sucesso, é o nome que está, suas preleções são disputadíssimas na casa do caminho e tal. E despertou a curiosidade, e Saulo falou: ok, estou dentro, vamos lá, vamos ver. E assim é que vão lá. O que acontece com Estevão? Nessa altura, a partir de agora, Estevão, que ele agora mudou de nome. Ele fala do Antigo Testamento, impressiona Paulo de forma fantástica, pela inspiração, pela oralidade, pelo sentimento e vivência que ele coloca naquilo que ele está comentando. Paulo fica impressionadíssimo, até o momento em que ele começa a avançar na sua exposição e sai da lei de Moisés e entra com o Evangelho, reconhecendo em Jesus o Messias prometido. Paulo pulou da cadeira. Opa! Aí não. E nesse momento, coisa que não era comum, ele, doutor da lei, ele quase a ser nomeado dentro de em breve. Opa, peraí, não é bem assim não. Entra, interrompe e começa a discutir com, então, a partir de agora, Estevão. Estevão, que tinha a vivência e o conhecimento profundo do Antigo Testamento, mas também do Evangelho inspirado, dá um nó no Saulo, pela lógica, e o Saulo, que estava com seus amigos ali, se sentiu tremendamente ofendido. Saulo não deu conta do Estevão, não deu conta, e pior, o Estevão sem alterar. Saulo subindo nas tamancas, ficando nervoso, irritado, faltando argumento, não deu conta, começa a ficar possesso de raiva e tenta se controlar para não piorar a situação. Então, além da argumentação e da superioridade de Estevão, a serenidade, a segurança, a tranquilidade do Estevão afetou profundamente Paulo. No fundo, em rápidas palavras, o que é que se discutia ali? Como que Estevão apresentava aquele quadro todo? A lei de Moisés é olho por olho. O Evangelho é perdão 70 vezes 7. Estevão tinha condições de falar isso. Ele tinha acabado de perder o pai, separado da irmã, cometido por injustiça. Ele era um espírito que estava no ponto,
pronto para receber essa questão de uma nova referência, uma nova constituição para a humanidade. Ele estava preparado para receber isso daí. Saulo não. Para ele, Moisés foi a porta, mas o Cristo era a chave. Não se podia entender o Messias, na visão do Estevão, como aquele príncipe dominador que viria se firmar no orgulho da raça, na condição de dominação da lei do mais forte, que continua valendo até hoje. A lei do mais rico, do mais forte, daquele que pode mais, em detrimento daquele que pode menos. Com isso, me ocorre o quanto não temos ainda de fariseu na nossa sociedade e, quiçá, dentro de cada um de nós. Para Estevão, o reino, a nova constituição, a boa nova, o Messias, ele trazia uma nova proposta, que não era mais dessa questão simplesmente de circuncisão, de jejum, de quase 600 preceitos a serem cumpridos. Se observa o sábado, se ora 18 vezes por dia, e por aí vai. Não. Para Estevão, Jesus estava trazendo uma nova lei que falava da consciência e do coração, tocava direto a cada ser, aí aonde os hebreus, para ele, era o mundo como um todo. E complementa. É verdade que não compreenderam, mas isso, o próprio Estevão falando, as suas feridas foram nossa luz, seus martírios o mais ardente apelo de amor, e o seu exemplo o roteiro aberto para o bem sublime e mortal. O Evangelho, na verdade, é a resposta de Deus, através de Jesus Cristo, aos nossos apelos milenares da lei de Moisés. Então, na verdade, Estevão apresenta o Evangelho e Jesus como o Messias prometido, complementando o que a doutrina nos revela. Como é que era até então a nossa condição de relacionamento com o divino dentro de nós? Num passado muito remoto, a gente adorava o Deus e o trovão. Passam-se os milênios e a gente começa a se relacionar com a divindade através da mitologia grega, das divindades, da mitologia romana. É o Deus do amor, é o Deus da colheita, é a deusa do parto. Era isso. E é isso que o filme mostra para a gente. Essa relação com essas divindades. Passam-se mais alguns milênios e entramos na fase do profetismo, aonde Deus conversa agora com o homem, através dos profetas, que eram médiuns poderosíssimos. Exemplo maior disso é o próprio Moisés, que recebe os 10 mandamentos. E Jesus vem trazer para nós uma condição diferente. É a condição da maioridade da humanidade, aonde nós, eu, Leonor, Márcio, Ieda, cada um de nós aqui, pode conversar com Deus. É a nossa mediunidade. Essa é a grande chancela que Jesus nos oferece pelo Evangelho. E que, verdade seja dita, temos muita dificuldade ainda em entender isso na sua plenitude. Então está presente até hoje. E nós estamos lutando com essas questões. Bom, Saulo sai dali extremamente ofendido. Percebe, ele não tem alcance, que aquele evangelho está falando de coisas imateriais, não está desconsiderando a vida material que a gente leva, mas está trazendo para nós uma realidade transcendental,
espiritual que vai além dos sentidos do mundo da matéria. É um mundo moral. Nós estamos, como humanidade, preparados já para receber isso. O problema é a resistência que Emmanuel nos fala logo na introdução. Todos nós somos chamados, mas nós resistimos. Encerra a discussão pela própria iniciativa de Estevão, que diz: olha, isso aí não vai levar a nada, né? Com aquela serenidade que deixava o Saulo ainda mais irritado, e encerra aquilo. Saulo não tinha outra forma, como humano, dentro daquele conceito de olho por olho, dente por dente, arquitetou o quê? Planos de vingança. Isso não vai ficar assim. Perseguição, julgamento, tudo isso ele começa a arquitetar. Vaidade ferida, o orgulho da raça perante os amigos, não podia ficar daquele jeito. Ele vai no Sinédrio, comove todos o alto escalão e promove uma devassa na comunidade cristã, dos caminhos, dos frequentadores e simpatizantes da Casa do Caminho. Prende Estevão, prende Pedro, prende Felipe, prende João, faz um auê, persegue, bota na cadeia, dá açoite, faz uma lenha, faz um estrago. Bom, o que acontece nessa altura do jogo? É o momento em que ele recebe de Gamaliel a transferência, assume o poder, e Gamaliel diz que está se aposentando. Nessa altura do jogo, ele faz parte do Sinédrio agora. Ele está no comando de toda essa campanha e é um dos juízes do Sinédrio. Simples assim. Bom, voltamos a Abigail. Ele está noivo de Abigail. E aí, ele começa, vamos dizer assim, discute esse assunto com Abigail e quer que Abigail esteja no evento aonde Estevão foi condenado a ser apedrejado. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Felipe? O que aconteceu com João? Antes de sair, Gamaliel vai lá, espírito justo, ponderado, conciliador, já tinha estado com Pedro, recebeu das mãos de Pedro o Evangelho, ficou encantado com a obra que estava sendo feita ali, reconheceu o valor e sai aposentado naquela de refletir sobre aquilo que ele tinha visto. Então, como último pedido, ele fala a Saulo: pense bem, olha o que você vai fazer, em nome da nossa amizade. Saulo, filho espiritual do Gamaliel, não tem como dizer não, mas, ok, eu solto Pedro, eu solto Felipe, manda João para longe daqui, mas esse Estevão não, já era um ganho. Por isso que ele é reconhecido o primeiro mártir. Ali ele vai ser condenado e vai ser apedrejado. E a coitada da Abigail, que não sabe da existência um do outro, vai estar presente a contragosto nessa cerimônia macabra que ela não tem a menor vontade. Ou bem, esse negócio começa a acontecer, ela não tem mais como se ver livre, em algum momento, por conta da convenção, ela tem que estar presente, porque ela é a noiva do Saulo. E no que ela bate o olho, quando já tinha sido apedrejado e Estevão está praticamente agonizante, ela diz: ei, aquele ali é o Gesiel. Cristalizou o Saulo. O quê? Como é que é? Para tudo, recolhe todo mundo, vamos levar para um ambiente ali, tira, carrega, tal.
ambiente reservado, só os três. Imaginem o constrangimento dos três. Saulo, lívido, branco, sem chão. Como é que é? Esse é Gesiel? Gesiel quase que agonizando, olha para Abigail. Abigail, mano, o que aconteceu? Esse é meu noivo, Saulo. Imagina o constrangimento dos três. E aí o que fala o nosso querido Estevão, espírito de luz? Saulo, minha irmã, deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, irá servi-lo com o mesmo fervor. Seja para ele companheira fiel e amorosa. O carpinteiro de novo na frente de Saulo. Saulo não sabia o que fazer. Então morre Gesiel nos braços de Abigail. E olha a situação. No relance, o próprio Saulo entendeu que, como dizia agora, acabei de assumir o sinédrio. Como é que eu vou conciliar essa coisa de casar com alguém que é irmã da pessoa que eu acabei de matar? De uma certa forma, foi ele que ordenou o apedrejamento. E vira para Abigail e diz: sinto muito, tudo acabado entre nós. Abigail, espírito nobre, como Saulo? Perdi meu pai, perco meu irmão, e agora você me deixa sozinha? Saulo não conseguiu administrar isso, não conseguiu conciliar. Some por 8 meses, literalmente. Perseguição, a série faz o diabo. O que está ao alcance dele, ele inferniza a vida da comunidade de raiva. De raiva. Some por 8 meses. Há um êxodo em Jerusalém, generalizado por conta da perseguição. Passados esses 8 meses, ele na verdade cai a ficha, fica repensando e retorna novamente para Abigail. Tenta reconciliar. Só que o ambiente agora é outro. Abigail está doente, fruto de tanto desgosto. 8 meses passados. E mais do que isso, ela na verdade, Emmanuel fala de doença do pulmão. Devia estar tuberculosa, mas ela já estava consciente de que estava na contagem regressiva. Por conta disso, além disso, ela que tinha ouvido Estevão falar sobre Jesus, corre atrás. O que é isso? E se torna cristã. Nesses 8 meses ele sumiu, desapareceu. Ele tenta retornar, tenta reatar tudo, refazer, mas já está tarde demais. Ela recebe carinhosamente, mas a mensagem dela para ele é outra. Ela está no outro nível agora. Ela já está se despedindo, dizendo que estará sempre junto com ele. E ela tinha se tornado cristã por conta de um velhinho bondoso que lá comparecera para dar um consolo para Abigail, que se chamava Ananias. Foi ali que ela foi apresentada ao cristianismo. Pois bem, ela morre. Ora, Jesus já foi crucificado. O Estevão já foi apedrejado. Agora eu perco. Bom, quem é o culpado disso? O Ananias. Mas não tenha dúvida, né? A psicóloga a Nádia já definiu. É o Ananias. Ele é o culpado disso tudo. E assim é que ele inicia com uma ordem de prisão e vai atrás do Ananias, que ele descobre que está em Damasco, e ele parte para lá. Uma viagem que dura praticamente 3 dias. Ele junta lá 2 ou 3, monta a caravana aí. Só que a cabeça dele está a 1000 por hora.
Ele está refletindo naquilo tudo. O inferno que ele está vivendo. E como assim? Pô, alguém que está aí seguindo na risca a lei, a fé que ele acredita, a paz que ele busca de estar, espírito coerente com a convicção que ele tem, espírito reto, sincero, corajoso, destemido. O que está acontecendo de errado quando ele busca tanto aquela paz de espírito, aquela segurança que ele não tem e que ele está vendo nos olhos dos cristãos, os verdadeiros cristãos que encaram com a maior serenidade até a morte, como tinha sido no caso do Estevão, que ainda abençoa a união dele com a irmã. Aquilo estava na cabeça dele fervilhando. Ele estava um vulcão. Está a porta de Damasco e meio-dia, já enxergando a cidade, já no horizonte. O que acontece? Uma luz fantástica no meio-dia. Imagina, uma luz diferente no sol do meio-dia, aonde ele, sem se dar conta, cai de joelho para ouvir o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Dá para imaginar esse homem de frente, debaixo do magnetismo de Jesus. Acabou, ele foi fulminado por um raio. Ali, num relance, ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Jesus, então, essa história de ressurreição que os seguidores da Casa do Caminho falam, não é uma historinha da carochinha, isso é verdade. O Senhor é o Messias. Acabou. O que ele construiu em 30 anos virou pó em milésimo de segundo. Não tinha outra atitude daquela criatura, daquela personalidade que diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aquela figura que se manteve pura, está coerente com a sua convicção. E é essa frase que vai nos marcar até hoje: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus podia dizer o seguinte: Saulo, faz o seguinte, levanta, a jogada é a seguinte, você, a partir de agora, vai ser meu apóstolo, você volta, vai lá, conversa com Pedro, diz que você vai ter uma missão, vai sair daqui da região, vai percorrer os gentios, vai... Nada disso. Poderia dar todo o roteiro para dizer: olha, tem uma missão para você sim. Ele disse: Saulo, levanta-te, vai à cidade e lá te será dito o que você vai fazer. Naquele momento ele está cego, é hospedado, é deixado sozinho, a cabeça a mil, passa 3 dias na hospedagem, não quer comer, ele está quase que em convulsão. Pela primeira vez, ele começa a entender mais do que nunca o sentido do Evangelho. Porque naquele momento, espírito íntegro como ele é, ele sabia que para trás, a figura do juiz, enfim, tudo tinha acabado. Ele, a partir de agora, ele estava aguardando as ordens de Jesus, que seguramente não seriam as de Moisés. Olha a força, a coragem dessa criatura. E ele estava cego, só. Ele começou a ver a profundidade do sentido do Evangelho para os deserdados e tristes de coração. Vem o nosso querido Ananias, irmão de Saulo, tira a cegueira dele, dá as orientações, acolhe, faz tudo, e Saulo, recomposto a partir de alguns dias, decidido, como sempre foi, o que ele faz? A partir de hoje, em vez de ser Moisés, é o Cristo, e vai para a sinagoga para dizer o que aconteceu. O que acontece?
nada mais, nada menos do que o previsto. Foi botado para correr. Saiu de lá escorraçado. Como? Esse cara pirou, tá louco. Não é nada disso. Paulo entendeu pela primeira vez que não bastava tão somente a sua retórica, o seu discurso, do qual ele era professor, campeão, imbatível. Ele tinha que sofrer tudo aquilo que ele iria começar a pregar. Mas ele estava em paz. Pela primeira vez na vida, ele estava realmente em paz. Mas ele entendeu que não bastava tão somente aquele discurso. A reforma tinha que ser estrutural, interior. Não é aquela reforma que a gente faz em casa, ou mudança que muda o sofá de lugar e troca o quadro de parede. Não. Ele derruba a parede, abre a porta, abre a janela, fecha. Era estrutural e era dentro. Vai em busca de Gamaliel, porque ali já não tinha mais o que fazer. Como eu sabia que Gamaliel estava em Palmira, que fica ali pertinho de Damasco, ele vai encontrar o seu antigo mestre. E ali ele troca as ideias, é bem acolhido, diz tudo o que aconteceu. Gamaliel, simpatizante já, porque já estava, dá a ele o evangelho que ele tinha recebido de Pedro, e fala, está aqui. E te recomendo que se retire para o deserto, vá, eu tenho um irmão que tem uma grande empresa, vou falar com ele, você segue, vai para um posto avançado e se dê um tempo, vá refletir, vá estudar. E é assim que ele vai, junto com Prisca e Áquila, e passa 3 anos no deserto. Passam-se esses 3 anos, ele refletindo, vendo no Evangelho tudo aquilo que ele teria que mudar. Ele vê no Evangelho à luz do descobrimento de si mesmo, nos ensinamentos de Jesus. Retorna para Damasco e encontra com Ananias, aquela alegria toda, e quer saber das novidades. E temos novidades. O que acontece? Qual é a novidade que Ananias fala para ele? Saulo, as coisas acalmaram aqui. Não estão mais perseguindo os cristãos ou os seguidores da Casa do Caminho. Desde que, olha a sutileza, desde que sigam os preceitos da lei de Moisés. Pode continuar fazendo tudo o que vocês fazem, desde que sejam circuncidados, pratiquem todas as questões das carnes que não devem ser comidas, não trabalhem no sábado, faça jejum 2 ou 3 vezes por semana, ore 18 vezes. Ou seja, Paulo, cabeça arguta, mentalidade atinada, percebeu de imediato a hipocrisia que estava sendo instalada. O Evangelho estava ameaçado. A liberdade, a essência do Evangelho, que era lidar com o coração puro, consciência tranquila, eu conversar com a divindade, estava comprometido. Porque só basta eu ser circuncidado, que está tudo resolvido, posso fazer a lambança que eu quiser. Se eu jejuar, está resolvido. Está fora, completamente desalinhado. E ele percebe isso. E aí toma a seguinte resolução. Olha a situação que ele se encontrava. E eu vou acelerar um pouquinho, Márcio, porque eu já passei do tempo, né? Rapidinho aqui. Olha a situação que ele se encontra. Por mais que ele estudasse o Evangelho, ele sentia imenso remorso pela morte de Estevão. Ele tinha acabado, né? Tinha mandado matar o cara. Sentia-se angustiado pela lembrança das perseguições das vítimas que acusavam. Ele voltou, quer dizer, aquelas pessoas a quem ele perseguiu estavam mutilados, cheios de cicatrizes, perderam familiares. Ele não era bem acolhido nesse meio. A sinagoga que passou a recebê-lo com ameaças. Era considerado desertor, traidor, louco. Os amigos de outra hora zombavam sarcasticamente dele.
necessitava algumas vezes fugir como se fosse bandido, porque os próprios da raça já estavam perseguindo. Extremamente cansado, olha a ironia do destino, doente e sem recursos, num primeiro momento não foi recebido nem pelos próprios seguidores da casa do caminho. Lógico, ele tinha entrado lá, mandou prender Deus e o mundo, bateu, açoito, e queria ser recebido, e ele entendia. A partir de agora ele entendia e dava razão. Em vão ele conseguia harmonizar tudo isso. As portas estavam fechadas, ele queria até, mas como? De que jeito? E para jogar a pá de cal, ele bate na casa do pai. E o pai não tinha entendido aquilo dele, achava que ele estava doente. Então, de desgosto, se achando uma desonra, cede. Então, ele não tinha mais nada. Numa das noites desse momento, ele entra, cansado, ora e chora. Chora. Eu diria que eu estaria chorando desde lá do deserto, mas ele foi chorar agora só. E pede misericórdia, porque ele está perdido. Ele abriu mão, ele acredita, mas ele não consegue fazer nada. Nesse choro, ele vai ter em função da misericórdia, ele adormece e sonha. E esse sonho é retratado em Coríntios, quando diz assim: se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus sabe, mas ouvi vozes indescritíveis. Pelo ato de misericórdia, quem veio ao encontro dele? Abigail, Estevão. E o diálogo que acontece entre os três é mais ou menos o seguinte: Saulo, que isso? Choras? Está desalentado quando a tarefa apenas está começando? Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Não torne a recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. Recalcitrar no sentido de desobedecer, resistindo. Vejo o que tem que ser feito, mas eu não faço. Eu resisto. O que é o aguilhão? Nossas vicissitudes, nossas provas, nossas expiações. É a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho, é o meu filho, é o meu vizinho, é a minha saúde, é a minha condição econômica, é a minha vida. É isso, aguilhões. Eu não posso, não devo, na visão do Evangelho, entender isso como castigo, raciocinando, que nem olho por olho, dente por dente. Eu estou fazendo tudo certinho, por que isso está me acontecendo? É porque eu preciso passar por isso. Seja bem-vindo. Não é fácil, é um desafio para cada um de nós. Verdade seja dita. Toda vez que a dor bate na nossa porta, as pernas, no modo geral, tremem. E aí, diz o seguinte, num ato de tentativa de recompor, ele consegue articular uma pergunta: o que eu faço para compreender isso de forma completa? E aí quem dá o roteiro é Abigail. Saulo ama. Jesus sabe como é difícil amar quando a gente não entende o problema do outro. Então ama. Para amar, trabalha. Para aprender a amar, entendendo o problema do outro, trabalha. É necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior no dia a dia, no contato com o próximo. Saulo consegue articular mais alguma coisa e ainda pergunta: mas como lutar com o desânimo destruidor? Olha o cenário que ele tem em torno dele, as portas todas fechadas, rechaçado por todos. Muitas vezes o próprio ambiente que agora ele pertence, o pai botou ele para correr. Como é que eu não cedo ao desânimo? Resposta de Abigail: espera, esteja pronto para atender ao programa divino em qualquer circunstância. Nós plantamos, quem colhe é Jesus. Saulo ainda sentindo que já está acabando o diálogo, mas os homens
parecem desinteressados da verdade e da luz. Como conciliar essas grandiosidades do Evangelho com a indiferença dos homens? Ela segura as mãos de Saulo como dizendo: estou me despedindo. Saulo, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Durante 3 anos, Saulo se recolhe e cumpre fielmente essa proclamação. Ele levanta todo dia, faz a pergunta como nós deveremos fazer: Senhor, o que queres o que eu faça? E vai buscar fazendo, seguindo o roteiro de Abigail, amando, trabalhando, esperando e perdoando. Encerro aqui já, bem avançado, me perdoe, mas assim, foi difícil controlar pela empolgação de ver a gente completamente identificado com essas questões das dificuldades perante o Evangelho que traz a solução, desde que a gente entenda com vontade de querer a nova proposta que está aí há 2000 anos, e nós, como os trabalhadores de última hora, o compromisso que a gente tem com esse Evangelho, esse compromisso que a gente tem com a doutrina, que hoje esclarece, no passado não tínhamos, hoje ela é clara no sentido da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, com a lei natural da reencarnação. A questão agora é a reforma, sobretudo por sentimento. Que essas reflexões estejam colocadas no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Perdão, porque hoje eu meti o pé na jaca, né? Eu fui bem além do esperado. Muito obrigado a todos vocês. Me perdoem por esse exagero aqui, por esse arrobo. Obrigado, Márcio.